Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática, me chamo Marcos Wesley e hoje nós vamos estudar sobre ângulos, sobre noção, usos e medida. Vem comigo! Bem pessoal, eu vou começar aqui falando para vocês sobre a definição de ângulos. O que é um ângulo? Para você entender o que é um ângulo, você precisa entender alguns elementos que fazem parte dessa constituição do ângulo. Primeiro vocês precisam saber o que é uma semirreta. Uma semirreta, você sabe o que é uma reta, né? É uma linha que segue nas duas direções infinitamente. Uma semirreta, diferentemente da reta, ela vai ter uma origem e vai seguir infinitamente, uma linha que segue infinitamente apenas em uma das direções. Bem, um ângulo vai ser uma região formada por duas semirretas de mesma origem. Então você tem um pontozinho de origem e a partir desse ponto você traça duas linhas infinitas em direções diferentes. A região entre essas duas linhas em direções diferentes formam aquilo que a gente conhece como ângulo. Bem, existem alguns nomes que são importantes nessa construção do ângulo. Esse pontozinho de origem das suas semirretas, né? O ângulo é a região compreendida entre duas semirretas de mesma origem, essa é a definição de ângulo. Esse ponto de origem das duas semirretas tem um nome chamado de vértices. O nome das semirretas que fazem parte ali da constituição do seu ângulo são chamados de lados do ângulo. E o ângulo é a região compreendida entre as duas semirretas. Eu vou falar aqui uma questão de convenção, né, que é uma questão estabelecida pelas pessoas que estudam matemática para poder nomear os ângulos. Como é que você faz para dar nome a um ângulo? Para você dar nome a um ângulo, você faz o seguinte, você coloca pontos, observem como está no quadro aqui para vocês, você coloca um ponto em cada uma das semirretas, em cada um dos lados do ângulo. Você observa aqui que tem um ponto A em uma das semirretas, tem um ponto B na outra semirreta e o vértice, que é o ponto de origem das duas semirretas, tem um pontozinho ali que é chamado de ponto O. Então você coloca essas pontuações, essas marcações em cada uma dessas partes do ângulo e você vai chamar esse ângulo aí que está aparecendo de ângulo AOB, com circunflexo no O, né? Ou também você pode chamar de ângulo BOA, tá certo? Sempre vai ser as ordens das letras que fazem parte que estão ali, dos pontos que representam os pontos que estão na semirreta, e no meio vai ser o ponto que vai estar sempre vai levar sobre ele o acento circunflexo que vocês conhecem. Bem, também poderia ser representado, ser nomeado da seguinte maneira: simplesmente você escrever a letrinha que está ali no seu vértice e colocar o circunflexo em cima dessa letra. Então poderia representar esse ângulo, nomear esse ângulo também como ângulo O, com circunflexo em cima dele, tá certo? Eu quero falar para vocês aqui sobre a unidade, a medida que é utilizada para os ângulos. Bem, a medida de um ângulo é obtida pela medida de sua abertura, primeiramente. Para você medir o ângulo, você vê o tamanho da abertura daquele ângulo. E a unidade que você utiliza para medir os ângulos é a unidade chamada grau. Essa unidade ela é obtida da seguinte maneira: você pega uma circunferência e divide 360 partes iguais. Você vai pegar uma das partes, né, as linhas que compõem essa parte, e você vai ver o ângulo formado pelas linhas que compõem essa parte. O ângulo formado pelas linhas que compõem essa parte é o ângulo de 1 grau. Então 1 grau é obtido a partir daí. O ângulo formado por uma das divisões de uma circunferência que foi dividida em 360 partes iguais. Essa vai ser a unidade medida dos ângulos que nós vamos estudar. Eu quero agora falar para vocês dos tipos de ângulos, da classificação que os ângulos recebem. Existe o ângulo nulo. O ângulo nulo é o ângulo de medida zero, que mede 0 grau. Existem outros também tipos de ângulo, a partir de intervalos com relação ao tamanho desse ângulo. Por exemplo, ângulo agudo. Ângulo agudo é aquele tipo de ângulo que possui uma medida maior que 0 grau e menor que 90 graus. Então observem esses ângulos que aparecem aqui no quadro para vocês. Vocês observam o ângulo de 45 graus, vocês observam o ângulo de 15 graus, vocês observam também os ângulos aqui na parte de baixo de 80 e de 30 graus. Vocês observam que a medida de todos esses ângulos é maior que 0 grau e é menor que 90 graus.
Então você tem que todos esses ângulos são ângulos chamados de agudos, são classificados como ângulos agudos, tá certo? Então toda vez que vocês se depararem com algum ângulo que tem uma medida maior que 0 e menor que 90 graus, ele é chamado de agudo. A gente tem também a classificação dos ângulos do tipo de ângulo chamado ângulo reto. Ângulo reto é aquele que mede exatamente 90 graus. Observe aqui na imagem esse ângulo que aparece para vocês, o ângulo ACB. O ângulo ACB ele mede exatamente 90 graus, então ele se enquadra nesse tipo de ângulo, ele é um ângulo reto. Os ângulos retos, muitas vezes não vai aparecer o valor da medida do ângulo. Simplesmente vai aparecer muitas vezes esse símbolozinho que está aparecendo aqui na imagem para vocês. O quadradinho com um pontinho no meio aí, isso já vai significar que esse ângulo mede 90 graus, tá certo? Então toda vez que vocês observarem um desenho que tiver um ângulo com esse símbolozinho do quadradinho com um pontinho no meio, isso vai significar que o ângulo é de 90 graus, é um ângulo reto. Nós temos também essa outra classificação aqui, que são os ângulos que medem mais de 90 graus e menos de 180 graus. Os ângulos que medem mais de 90 graus e menos de 180 graus são chamados de ângulos obtusos. Então observem esses exemplos que aparecem para vocês aqui na imagem. Você tem um ângulo medindo 110 graus, você tem outro medindo 170 graus, você tem os de baixo aqui medindo 135 graus e o outro 95 graus. Então todos esses ângulos aqui que vocês observam que eles medem mais de 90 graus e medem menos de 180 graus. Então todos esses ângulos são ângulos obtusos. Outra classificação que nós temos é a do ângulo raso. O ângulo raso é aquele ângulo que mede exatamente 180 graus. Então observe o ângulo ACB que aparece aqui no nosso quadro. O ângulo ACB ele é um ângulo que mede exatamente 180 graus, então ele é um ângulo raso, tá certo? Além desses ângulos que eu apresentei dessas classificações, existem também os ângulos côncavos, que são os ângulos que medem mais de 180 graus e menos de 360, e o ângulo completo, que é o ângulo que mede exatamente 360 graus. Bem, depois de falar da classificação dos ângulos, agora eu vou falar de algumas relações que podem existir entre eles. Quando você considera dois ângulos, possa ser que não exista nenhuma relação entre eles, mas pode ser que também exista alguma relação entre eles. As relações possíveis entre dois ângulos, eu vou falar para vocês aqui agora. Dois ângulos eles podem ser congruentes. Observe o nosso quadro. O que são ângulos congruentes? Ângulos congruentes são ângulos que apresentam a mesma medida. Não estou dizendo que os ângulos são iguais. Você pode ter ângulos diferentes no espaço, em cada lugar do espaço você tem um ângulo, e esses ângulos possuírem a mesma medida. Por exemplo, observe o canto da parede da sua casa com o chão. Você observa que se você for em um dos cantos, aquele ângulo ali ele vai medir um valor próximo de 90 graus, ou vamos considerar exatamente 90 graus. Se você for exatamente em outro ponto da sua casa, em outro canto, você também vai observar que aquele ângulo também mede 90 graus. Esses ângulos eles são distintos, mas eles possuem a mesma medida. Então eles são ângulos congruentes. Observe aqui na nossa imagem, no nosso quadro aqui, nós temos dois ângulos. O ângulo A, circunflexo no A, ele vai medir 48 graus, como está aparecendo para vocês, e o ângulo B também mede 48 graus. Então nós temos dois ângulos diferentes, mas que possuem a mesma medida. Portanto, são ângulos congruentes. Outra relação possível entre dois ângulos é de que eles sejam complementares. E o que são dois ângulos complementares? Como é que funciona essa relação? Bem, dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, observem os ângulos AOC e COB. O ângulo AOC, como aparece aqui para vocês, na imagem, no nosso quadro, ele mede 60 graus. Já o ângulo COB, ele vai medir 30 graus, como está mostrado na imagem. Então, se somarmos as medidas dos ângulos AOC e COB, observe que isso resulta em 60 mais 30 igual a 90 graus. Ou seja, a soma desses dois ângulos é 90 graus. Portanto, podemos dizer que eles são ângulos complementares. Uma última relação que pode existir entre dois ângulos, que eu vou mostrar aqui para vocês, é a relação de ângulos suplementares. Dois ângulos eles vão ser suplementares, né, quando a soma de suas medidas resultar em 180 graus. Então observem os ângulos AOC, que aparece aqui no nosso quadro, e o ângulo COB.
O ângulo AOC ele mede 135 graus, já o ângulo COB mede 45 graus. Agora observe que se somarmos as medidas dos ângulos AOC e COB, teremos o valor 180 graus. 135 mais 45 igual a 180, portanto, esses dois ângulos eles são suplementares. Bem pessoal, e com essa última relação que eu falei aqui para vocês, eu encerro a nossa aula. Espero encontrar vocês presencialmente na escola. Um grande abraço a todos vocês e até mais!